Imaginem só, quem está nos ouvindo, acordar de manhã, abrir a porta do quarto e dar de cara com um cartaz pregado na madeira, declarando que as crenças mais profundas da nação, a base de toda a sociedade, são uma farsa absoluta. Nossa, um choque. Pois é. Agora imaginem que esse quarto fica dentro de um palácio e que o dono desse quarto é simplesmente o rei da França. O cenário muda totalmente de figura, né? Exatamente. Olá é uma saudação muito calorosa, cheia de afeto e de uma reverência profunda a todos os ouvintes do canal Voz do Remanescente. É um privilégio imenso estarmos juntos de novo para mais uma imersão. É sempre uma alegria imensa estar aqui com todos que nos acompanham. E o nosso estudo profundo de hoje foca num momento histórico impressionante. A gente vai mergulhar no capítulo 12 do livro O Grande Conflito, que é intitulado Os Nobres da França. Um capítulo riquíssimo, com certeza, e é um material que nos obriga a olhar não só para a história política ali da Europa, mas para as batalhas que acontecem dentro da mente humana mesmo, sabe? Sim, total. A nossa missão nessa imersão é entender de forma simples, mas com muito peso espiritual, como a luz do Evangelho raiou na França, né? E o preço altíssimo que foi pago por aqueles que abraçaram essa luz, desde os camponeses até os nobres. Exato. E o que isso significa para a vida espiritual de quem nos ouve hoje, né? Porque temos relatos detalhados dessas pessoas e precisamos extrair como a luz divina age em diferentes solos, digamos assim. Com certeza. O que eu acho mais fascinante nesse capítulo é que ele não é só um registro de datas ou nomes perdidos no tempo. Quando a gente lê o que a pena inspirada registrou, fica muito claro que estamos lidando com as mecânicas da transformação espiritual. Sim, e com um custo altíssimo da fidelidade, né? Isso. E para entender como essa luz do Evangelho raiou na França, a gente precisa dar uma ajustada no nosso relógio histórico. Porque, pelo que eu vi nas nossas notas, enquanto a Alemanha e a Suíça já estavam, em chamas com a reforma... Com aqueles debates públicos estrondosos de Lutero, Zwinglio, exato. Isso, a França estava numa quietude, né? Mas era uma quietude que enganava bastante. Como assim? É que o movimento francês não começou com marteladas na porta de uma igreja ou grandes discursos em praça pública, sabe? Começou de uma forma muito íntima, muito acadêmica. Ah, entendi. Antes mesmo das ideias alemãs cruzarem a fronteira, a mudança já germinava lá dentro da Universidade de Paris através de um homem idoso. Um professor super respeitado chamado Lefebvre. E mais curioso é que o Lefebvre era o oposto de um rebelde, né? O texto do Espírito de Profecia descreve ele como um adorador sincero de santos. Um cara totalmente imerso nos rituais tradicionais da época. Sim, ele era um pilar do sistema. Para a gente ter uma ideia, o Lefebvre estava tão comprometido com a fé dele que ele iniciou um projeto monumental. Ele queria escrever uma história dos santos e mártires baseada nas lendas da igreja. Nossa, um trabalho de formiguinha. Demais. E o objetivo dele era fortalecer a devoção do povo. Mas, para dar mais peso histórico à obra, ele decidiu consultar a Bíblia. E aí o plano saiu pela culatra. Exatamente. Esse foi o grande ponto de virada. Ao abrir as escrituras, a intenção era achar apoio para as lendas, mas o que ele encontrou foi uma realidade diametralmente oposta, sabe? A luz simplesmente inundou a mente daquele estudioso. Uau! Ele viu que a salvação não era uma escada de méritos humanos, mas um dom, né? Isso. Ele descobriu a graça. Sabe que isso me faz pensar na mecânica da salvação por obras versus a graça. Tem uma analogia que sempre me vem à mente. Conta pra gente. Tentar alcançar a salvação por rituais, penitências ou adoração de relíquias não é só difícil, é matematicamente impossível. É tipo carregar água num balde todo furado. Ou melhor, é como tentar pagar uma dívida de bilhões de dólares usando aquelas moedinhas que a gente encontra perdidas no vão do sofá, sabe? Nossa, perfeita analogia. É uma angústia sem fim. Sim.
A pessoa trabalha até a exaustão física, tenta juntar cada centavo de bom comportamento, mas a dívida não diminui nada. A alma continua esmagada sobre o peso da culpa. É desesperador. A descoberta da graça pelo Lefebvre foi como descobrir que um benfeitor infinitamente rico já tinha quitado a dívida no banco. A conta estava zerada. Ou, usando a outra imagem, era como achar uma fonte de água viva jorrando no próprio quintal. Exato. Essa imagem da dívida ilustra perfeitamente o alívio psicológico que eles sentiram. E o impacto dessa descoberta não ficou restrito só ao velho professor, viu? Ele começou a ensinar essa nova perspectiva para os alunos dele. E aí a semente se espalhou. Exatamente. E é aqui que entra uma das transformações de caráter mais impressionantes do nosso estudo. O Guilherme Farel. O Farel é um personagem muito complexo. Ele se autodenominava um lobo furioso. Pois é. Os relatos mostram que ele tinha uma raiva visceral de qualquer um que ousasse questionar a autoridade da igreja. Mas de onde vinha tanta fúria assim? Então, vinha justamente do tormento interno que aquela sua analogia das moedinhas descreveu. O Farel tentava aplacar a própria consciência com um zelo que era até doentio. Ele peregrinava pelos altares de Paris, enfeitava os relicários, cumpria rigorosamente cada regrinha, mas o coração dele continuava impuro aos seus próprios olhos, entende? Nossa, ele estava preso numa armadilha que ele mesmo alimentava. Sim. E a raiva que ele projetava nos outros era, em grande parte, a frustração de uma alma que simplesmente não encontrava descanso. Faz todo sentido. Mas quando ele ouviu o Lefebvre explicar que o inocente é condenado e o criminoso absolvido por Cristo, houve um colapso total daquelas defesas dele. O lobo furioso experimentou o que significa ter a dívida perdoada, e aí ele se tornou, nas palavras dele mesmo, um cordeiro manso. Uau! O que nos leva a uma implicação prática lindíssima disso tudo. Porque essa mensagem desceu lá das torres de marfim da universidade e chegou de fato às ruas, né? A história relata que a luz alcançou a cidade de Mao, transformando pessoas rudes, artesãos, camponeses. Sim, o povo comum. O Novo Testamento foi traduzido para o francês e a mudança social foi tipo imediata. Como uma simples mudança de foco tem o poder de purificar o caráter de uma forma tão radical. É que foi uma verdadeira revolução moral. Aquele trabalhador braçal que passava as noites nas tabernas, afogando as tristezas ou, se envolvendo em brigas. Acabando com a própria família, né? Exato, esse cara agora voltava cedo para casa. Os lares se tornaram pequenos centros de estudo. Eles liam a Bíblia juntos, oravam, o comportamento mudou, a ética de trabalho deles mudou. A religião deixou de ser um peso morto. Com certeza. A verdadeira religião provou não ser um fardo de regras opressivas de penitências, mas uma força enobrecedora que liberta o cotidiano, do trabalho mais humilde ao mais intelectual. Mas claro, a paz nunca dura muito em histórias de reforma, né? Da fé humilde dos camponeses, a atenção das autoridades logo se voltou para os corredores luxuosos do Palácio Real. O que só prova que a verdade divina não faz acepção de classes sociais. Nenhuma. A luz chega para todos. Só que o perigo no palácio era muito mais sofisticado, né? E aqui a gente encontra o Luís de Berquim. O material que estudamos chama ele de um segundo Lutero. Sim, o Berquim era o que a gente poderia chamar de o homem perfeito ali do século XVI. Ele era nobre, extremamente corajoso, com modos polidíssimos e um intelecto brilhante. Um pacote completo para a corte. Total. Ele era o favorito do rei Francisco I. E no início, ele era um opositor ferrenho da reforma, mas a honestidade intelectual o levou para as escrituras. Bem parecido com o que aconteceu com o Lefebvre. Entendi. Quando o Berquim se converteu, ele não guardou isso para si mesmo de jeito nenhum. Ele começou a usar a posição dele, a caneta dele, a influência gigante que tinha na corte para denunciar a corrupção do clero. Ele virou literalmente o pesadelo dos teólogos de Paris. E aqui entra um debate que eu acho crucial. Na leitura, a pena inspirada traça um contraste muito forte entre o comportamento do Berquim e o conselho que ele recebeu do famoso pensador Erasmo de Roterdã.
Ah, sim, esse ponto é fascinante. Porque o Erasmo diz para o Berquim para recuar. Ele aconselha o amigo a pedir uma transferência, virar embaixador num país distante, ou simplesmente ceder um pouco nas ideias para preservar a própria vida. E eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Pode fazer. O Erasmo não tinha um ponto válido? Sabe, a diplomacia não é uma virtude? Se o Berquim tivesse fugido, ele não poderia ter vivido para escrever mais livros, ajudar mais pessoas num longo prazo, porque esse sacrifício era tão necessário assim. Olha, é uma objeção super natural. E é exatamente assim que a nossa mente, né, que é focada na autopreservação, funciona mesmo. Sim, é instinto puro. O pragmatismo humano diz que um soldado vivo é mais útil que um herói morto. Mas o problema do Erasmo era que a erudição gigantesca dele não era acompanhada de grandeza moral. Ah, profundo isso. Ele tratava a verdade como uma teoria acadêmica que podia ser ajustada conforme a conveniência política. Já o Berkin, por outro lado, ele entendia que a verdade espiritual não é um jogo de xadrez, sabe? Sim. Quando a honra de Deus e a salvação das almas estão em jogo, esse recuo tático que o Erasmo sugeriu, ele frequentemente se transforma numa negação silenciosa da fé. Acomodar-se ao erro só para salvar a própria pele enviaria a mensagem de que a verdade não vale o preço da vida. O que fatalmente destruiria a força moral do movimento, né? Com certeza. Fica claro que vivemos numa época que aplaude muito a diplomacia a qualquer custo. Chamar o recuo de sabedoria é uma tentação imensa. Mas a posição do Berkin expõe como a conveniência, muitas vezes, apenas sufoca a consciência e sufoca a verdade. Exatamente. E a resposta final dele para o Erasmo não foi dada com palavras bonitas, foi dada com atitudes. Em vez de recuar, o Berkin atacou. Ele extraiu proposições dos escritos dos doutores católicos de Paris e declarou aquilo publicamente como heresia. Foi um ato de coragem inavalável, sem dúvida, e que selou o destino dele. E a forma como Berkin enfrentou a morte é, um dos relatos mais comoventes da história. É impressionante mesmo. Quando ele foi condenado à fogueira, a expectativa de todo mundo era ver um homem quebrado, implorando por misericórdia, caminhando aos prantos, né? Mas os registros contam que ele foi levado ao local de execução vestindo trajes de festa. Inacreditável. Ele usava uma capa de veludo, um gibão de cetim e meias douradas. Ele se vestiu para um banquete real, não para uma execução. Pois é, porque na mente dele, ele estava prestes a entrar na presença do Rei dos Reis. A multidão ao redor gritava enfurecida, mas o rosto de Berkin irradiava uma paz tão profunda que testemunhas disseram que ele parecia estar meditando tranquilamente dentro de um templo. Uau! E o clero ficou tão aterrorizado com o impacto que a postura dele poderia causar no povo, que os monges começaram a gritar e bater com as armas para abafar as últimas palavras do mártir. Ele foi estrangulado e o corpo consumido pelas chamas. É impressionante pensar na psicologia desse momento, sabe? O status social não serviu de armadura para ele, mas a fé serviu. A comunhão íntima com Deus era tão absurdamente real para o Berkin que simplesmente abafou o terror biológico das chamas. Exato, uma paz que excede o entendimento mesmo. Sim, e para quem nos escuta agora, a lição é direta. A comunhão com Deus nos dá firmeza para não negociarmos nossos princípios, mesmo quando o mundo inteiro nos aconselha a ceder. Com certeza. Mas, infelizmente, o que foi uma glória espiritual para o Berkin foi um aviso completamente ignorado pela nação. Enquanto indivíduos abraçavam a luz, a França, representada pelo rei Francisco I, estava prestes a tomar uma decisão oficial e irreversível. O cenário nacional ia mudar drasticamente. E, ironicamente, essa decisão foi precipitada por uma ação muito precipitada dos próprios reformadores, o famoso incidente dos cartazes. Como é que isso funcionou na prática, para quem está nos acompanhando? Então, a gente tem que entender o contexto tecnológico da época. Sem internet, a forma de viralizar uma mensagem era através do material impresso. Certo. Os reformadores, frustrados com aquele ritmo lento das mudanças e querendo dar um golpe final na missa que eles consideravam supersticiosas, organizaram uma operação clandestina massiva. Em uma única noite, eles espalharam cartazes atacando o sistema romano por toda a França.
Uma noite só. Sim, numa noite. Eles colaram esses manifestos nas ruas, nas portas das igrejas, e num ato de extrema audácia ou de uma falha de segurança absurda do palácio, eles pregaram um cartaz na porta do próprio quarto do rei. Nossa! É o equivalente no século XVI a um ataque hacker coordenado que atinge o celular pessoal do presidente do país. Exatamente. O objetivo era causar impacto, mas o resultado foi catastrófico. O zelo aí ultrapassou totalmente a sabedoria. Sem dúvida. O orgulho do Francisco I foi ferido mortalmente ali. Ele viu aquilo não só como heresia, mas como um ataque direto à estabilidade do próprio reinado dele. Foi o pretexto perfeito que o clero precisava. O rei declarou que exterminaria o protestantismo da França. Isso culminou numa data muito específica, dia 21 de janeiro de 1535. Uma data que, olha, exige a nossa máxima atenção aqui na imersão. E os relatos desse dia são sombrios demais. Uma procissão macabra cruzou Paris. O rei caminhava com a cabeça descoberta, segurando um círio aceso. Mas o horror real estava pelo trajeto, né? Sim, cadafalsos foram erguidos pelas ruas e a fogueira só era acesa no exato momento em que o rei e a procissão se aproximavam. Um requinte de crueldade. Para que o monarca pudesse assistir de camarote os cristãos queimarem vivos. E ele jurou, naquele dia, que não pouparia nem os próprios filhos, se eles estivessem contaminados com aquela fé. Foi um juramento de sangue. Foi o momento oficial de rejeição. A França fechou a porta para a luz do Evangelho e abraçou a violência institucionalizada. E é aqui que a nossa imersão atinge talvez o ponto mais denso e assustador. Porque é uma conexão, né? Exato, uma conexão profética implacável aqui. Ao lermos os escritos que estudamos hoje, o espírito de profecia traça uma linha reta de causa e efeito. Exatamente 258 anos depois dessa procissão puramente cruel, o calendário marcava novamente o dia 21 de janeiro, mas o ano era 1793. O famoso reinado do terror da Revolução Francesa. Isso. Outra procissão passou por Paris, mas os atores tinham mudado. Dessa vez, não eram cristãos humildes indo para a fogueira. Era o próprio rei da França, o Luís XVI, sendo arrastado por uma multidão ensandecida em direção à guilhotina. A semente plantada lá atrás deu seu fruto amargo. Exato. É aterrador perceber que a história tem uma memória infalível. A nação rejeitou a Bíblia e plantou a semente da anarquia. O material é cristalino, não foi a Bíblia que trouxe ruína à França, foi a rejeição dela. Com certeza. Ao massacrar aqueles que ensinavam a moralidade e a paz do Evangelho, os líderes extirparam da sociedade a única força capaz de conter a barbárie humana. Séculos depois, colheram rios de sangue. É o princípio de que as leis morais do universo funcionam, né? Quando a luz divina é oferecida e uma nação, ou até mesmo um indivíduo, a rejeita voluntariamente, Deus não impõe a sua presença. A proteção divina é retirada, e o ser humano é deixado à mercê do próprio engano que ele escolheu abraçar. É um momento de profunda reflexão para todos nós. Uma decisão espiritual de rejeitar a bondade divina hoje parece não ter consequência imediata, né? A gente pensa, o céu não caiu, mas gera frutos terríveis gerações depois. É uma verdade dura, mas necessária. Mas me diz, diante de um cenário tão desolador assim na França, o plano celeste paralisou? A tempestade apagou o movimento? De jeito nenhum. A rejeição da França não paralisou os planos divinos. A perseguição apenas forçou as sementes a encontrarem um novo solo. A providência divina já estava preparando um refúgio. E a ferramenta para isso era um jovem brilhante e silencioso que vivia lá em Paris, o João Calvino. Ah, o Calvino. É fascinante notar que ele também foi impactado pela mesma cena que inspirou tantos outros, né? Ele presenciou a queima de um mártire e viu aquela paz sobrenatural no rosto da pessoa. E percebeu que a teologia de Roma simplesmente não conseguia produzir uma paz daquelas. E aí ele foi estudar as Escrituras. Exato. E depois de uma conversão profunda e muito silenciosa, aquela perseguição toda dos cartazes forçou ele a fugir. Aquele intelectual teve que se disfarçar de camponês com uma enxada no ombro para conseguir escapar de Paris.
Uma fuga de cinema. Total. E após muito peregrinar, os passos dele acabaram levando para a cidade de Genebra, na Suíça. E lá ocorreu um encontro dramático que mudou o mapa da Europa. O Farel. O antigo lobo furioso. Ele mesmo. O Farel já estava em Genebra lutando bravamente para estabelecer as verdades lá. E a intenção do Calvino, ao passar por Genebra, era ficar só uma noite, não era? Lendo o perfil do Calvino, ele me parece o tipo de cara que abominava o caos. Ele queria só um quarto quieto para estudar e escrever livros. E honestamente não é isso que muitos de nós buscamos hoje na nossa vida espiritual. É verdade, a gente busca muito isso. A gente quer consumir teologia, quer um quarto silencioso de estudos, mas bem longe da linha de frente, do desconforto da missão. É a armadilha do conforto, sem dúvida. Mas o Farel, ele não tinha a menor paciência para isso. Ele viu no Calvino a mente organizadora que a igreja precisava. E quando Calvino recusou o convite para ficar, o Farel simplesmente levantou a voz e declarou, com uma solenidade aterradora, que Deus amaldiçoaria a paz e os estudos do Calvino se ele abandonasse a obra naquele momento. Nossa, é lindo ver como Deus cruza os caminhos. Imagina a tensão nessa sala. A ousadia pura do Farel encontrando o intelecto cauteloso do Calvino. Deus não procura pessoas prontas e perfeitas, né? Ele junta nossas fraquezas para formar um instrumento forte. O Espírito Santo nos equipa. Com certeza, e o Calvino cedeu. O resultado dessa parceria transformou Genebra. A cidade virou o grande farol e refúgio para os foragidos de toda a Europa. E isso em contraste direto com a ascensão cruel de uma outra força da época, os jesuítas. Sim, a tropa de choque da Contra-Reforma. Isso. Enquanto os jesuítas se espalhavam usando de espionagem e controle político para esmagar a luz, Genebra abria as portas. Para lá fugiam os perseguidos, reabasteciam a mente com a verdade e partiam de novo para levar o evangelho. Maravilhoso. Ao longo dessa nossa jornada de hoje, a gente viu coisas impressionantes. Vimos corações endurecidos virar em fontes de graça. Vimos nobres marcharem para o fogo como quem vai a um banquete. E vimos uma nação colher o terror por fechar os olhos à verdade. Uma jornada e tanto. Tentando sintetizar tudo isso de forma mais palpável para encerrarmos, há uma analogia lindíssima que nos ajuda a entender tudo isso. Sim, é uma imagem muito simbólica. O avanço do evangelho é como uma brasa acesa, solitária, no meio de uma floresta escura. Os poderes do mundo, com suas perseguições, tentam soprar a brasa para apagá-la, mas eles não entendem que, ao soprarem com tanta fúria contra a verdade, o vento apenas espalha as faíscas. Uau! E o que era uma única brasa na França tornou-se um incêndio incontrolável de fé na Suíça, na Holanda e além. A luz não se apaga, ela se multiplica. A luz se multiplica, que pensamento provocativo, se a pena inspirada nos mostra de forma tão cristalina que rejeitar a luz divina hoje planta as sementes da nossa própria ruína amanhã. Quais sementes estão sendo plantadas na câmara secreta do coração de cada um que nos escuta exatamente agora? A luz está brilhando. Qual será a resposta? É a pergunta que não quer calar. Fica essa reflexão profunda para todos nós. Queremos agradecer a companhia de cada um de vocês. Um abraço sereno e cheio de esperança a todos os ouvintes do canal Voz do Remanescente. Continue buscando a Deus com todo o coração. Até a nossa próxima imersão. Até lá!